Salve! Salve, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Depois da parada pra data FIFA, né? E a gente tá de volta com muito conteúdo. Vamos usar o escala 10. Vamos estar passando nossa escalação aqui pra você, né? E lembrando, galera, você que é novo por aqui, você precisa se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. Como, por exemplo, a nossa live, que será nessa quarta-feira, 11 horas da manhã, e eu conto com a presença de todos vocês. Então você não vai perder essa live que eu vou lhe ajudar bastante, beleza? Então vamos lá, galera. A última pontuação nossa foi essa, 96 pontos, né? Bem acima da média dos cartoleiros. Uma boa pontuação, resumindo, né? Então vamos vender esse time todo? Então vamos lá. Vamos vender o time todo e já vamos começar a nossa escalação. Para a gente começar a nossa escalação, eu vou usar aqui o escala 10 como sempre, né, que é muito bem pra gente. E vamos lá começar com goleiros. Mas antes é importante você seguir a gente no Instagram, ok? Siga a gente lá. Lembrando que quem deseja assinar plano de sócio, eu tenho um plano de sócio tanto da Liga dos Campeões, tanto plano do Cartola, viu? Então você pode estar procurando que a gente faz um preço bacana para você estar aderindo. Só procurar a gente, fechou? Então vamos lá. Para iniciar, escala 10, né? Aqui a primeira planilha dos últimos 5 jogos, né? Sem o mando, e aqui com os últimos 3 jogos conforme o mando de campo. A gente percebe que os melhores goleiros é o goleiro aqui do Fluminense, o Fábio, né? Já que o time do Juventude cede absurdo nos últimos 5 jogos. E também cede também, galera, se vocês parar para analisar, nos últimos 3 jogos também conforme o mando. Então, pensando nisso, né, a gente vê o Juventude como um time que cede, e o Fábio é uma boa opção para a rodada. Além do Fábio, a gente vê também um cedimento razoável aqui do Bragantino, pensando no Everton, que não seria tanta loucura. E o que me impressiona é o cedimento do Cruzeiro, principalmente fora de casa nos últimos jogos, mas aí é mais ousado para quem quiser arriscar, beleza? Pegando como visitante, não me surpreende tanto, né? Não me tem tanta surpresa assim, a meu ver. Talvez o cedimento do Santos para goleiro, né? Mas não é tão confiável na minha visão, ok? E tem um cedimento do Ceará para goleiro também bem bacana, viu? Uma apostinha, quem sabe aí, no goleiro do Sport, fechou? Então é por aí. O meu goleiro, galera, sem surpresa, vai ser o goleiro Fábio do Cruzeiro, viu? Eu tô pensando em estratégia, o cedimento, jogando em casa. Então ele vai ser meu goleiro. Hack, galera, eu atualmente não trabalho mais, né? A gente já se lascou umas 2 vezes com hack. Então eu desisti, ok? No banco vai ser Everton do Palmeiras. Dupla de zaga. Vamos lá. Na zaga, a gente tem algumas opções, né? E a gente vai ver agora quais são as melhores opções para a gente estar escalando. Desculpa. Vamos lá. O cedimento do Juventude para zagueiros é bom. Então eu vejo o Thiago Silva do, do, ali do Fluminense, do Freite também, com boas peças para a rodada, ok? Então são 2 peças essenciais. Galera, o Bragantino já não é de ceder tanto assim para zagueiros, viu? Então não sei se zagueiros ali do Palmeiras seria ideal, mas tem ali o Murilo, né? Que é o cara mais confiável. A gente não sabe se o Gomes joga, mas o Murilo seria a indicação minha de momento, ok? Galera, para ser bem sincero, pensar em outro zagueiro pelos dados estatísticos seria muita loucura, porque não compensa. Você tem um Cruzeiro que cede, mas ninguém tem coragem de colocar, por exemplo, zagueiros contra é, o Cruzeiro, principalmente os zagueiros ali do Galo, o Lian, que inclusive tá fora. Então não compensa, na minha humilde opinião, entendeu? E pegar os dados estatísticos como visitante, né? Você tem o segmento do Botafogo, né, nos últimos 5 jogos, ok, que seria um pouco mais ousado, né? Mas, bem sinceramente, galera, os dados estatísticos não é bom para se escalar zagueiro. Então, se for para escalar zagueiro pensando no dado estatístico, não é tão válido, com exceção dos zagueiros ali do Fluminense, ok? Mas vamos lá. Por enquanto, eu vou ficar com o Thiago Silva aqui, né? Do zagueiro do, 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 do Fluminense, viu? Por enquanto, a minha ideia é ele.
E galera, cara, aí complica, né? Outra opção complica. Complica legal. Mas eu vou ficar. Eu acho que talvez eu vou ficar com o Murilo, viu? Vou ficar com o Murilo aqui do Palmeiras, fechou? Vamos lá, dando sequência. Dando continuidade no banco, eu vou ficar com o Fux, fechou? E laterais agora, né? Nas laterais, vamos ver os dados estatísticos. Primeiro vamos ver lateral direito e depois a gente vê laterais esquerdo, fechou? Vamos lá. Primeiro pegando lateral direito. Você tem um cedimento aqui muito alto do Juventude nos últimos 5 jogos. É uma boa Samuel Xavier, ok? Então é uma boa. E nos últimos 3 jogos também cede aqui o Juventude. Aí você tem o cedimento do Bragantino, não é bom, pensando ali no GI, né? Não é interessante. O cedimento, deixa eu ver, é uma boa pro Marcos Rocha, viu, galera? Marcos Rocha que é regular, né? São Paulo cede, é uma boa opção para quem estiver pensando no Marcos Rocha aí, se não seria loucura. E o cedimento do Cruzeiro para lateral direito é muito grande, né? Mas quem confiar num Galo nessa draga que tá vivendo é muito complicado. Pegando como visitante, o cedimento do próprio Galo nos últimos 5 jogos é bom, mas dentro de casa não seria tão bom pensando ali no Ilha, viu? Só levando em consideração. Aí você tem um cedimento muito alto, por exemplo, aqui do Santos, né? Para lateral direito. Então seria uma boa ali. O Mateuzinho que tá na fase espetacular. Aí você tem um cedimento do Botafogo, é mais ou menos pro Varela bom, né? E é basicamente isso. Vamos agora para lateral esquerdo. Na lateral esquerdo é mais complicado, né? Porque você tem várias opções. Mas vamos ver como que vem, a gente vê os dados estatísticos. A gente percebe que o Juventude ele cede muito ali pro lado do René. Então o René seria uma boa opção para a rodada, ok? E a gente percebe também que tem um cedimento muito bom do Bragantino para lateral esquerdo. Então, meio que fica inevitável você não ter ali o Piquerez na rodada, né? Porque todo lateral esquerdo vai muito bem, obrigado ali contra o Bragantino, né? Então, pensando nisso, uma boa oportunidade ali pro lateral do Palmeiras, fechou? Eu vou continuar, galera, com um cedimento aqui do Inter, né? Ele não é tão alto, né? Porém, o que me impressiona é o que conquista em casa o Reinaldo. As últimas 3 pontuações do Reinaldo, 12,10, aí tem 16,10, né? E tem 12,90, né? Então são pontuações alta demais. Desculpa, gente. Que é meio que inevitável você deixar o Reinaldo de fora, né? Então, pensando nisso, vai Piquerez, né? E vai Reinaldo aqui na rodada. Cadê Reinaldo? Reinaldo tá aqui, ó. Show de bola. Então, vai os dois aqui pensando na rodada. No banco de reserva, a gente tem. Pode ser alguém do Fluminense, né, gente? Então, pode ser. É o problema que não vamos achar alguém do Fluminense. Não vamos, não. Vamos botar o Mancuso, eu gosto dele, viu? Um cara que sempre pontua bem, Mancuso, então, do Fortaleza. Meio campo, galera. No meio campo, lembrando que segue a gente no Instagram, viu, galera? Não esquece, não. No meio campo, sinceramente, né? Eu não tô escalando mais pro cedimento, viu, galera? Porque ultimamente o cedimento para meio campo tá muito baixo mesmo. Não é como era antes de antigamente. E outra, você tem, por exemplo, o cedimento do Ceará, que cede muito. Eu não confio nos meios do esporte. Mesmo com cedimento, não dá pra você confiar, entendeu? Da mesma forma, você tem um cedimento até muito bom do Bragantino, né? Uma boa Veiga, uma Andreas Pereira, que chega muito bem para finalizar, que pode ser boas opções também ali, ok? Mas tirando isso, galera, se a gente pegar os principais meses da rodada, você vai ter, por exemplo, o Juventude não é de ceder tanto fora de casa para meio campo, até que em casa ele cede. Você também tem um cedimento do Bragantino que é meio termo, nos últimos 5 jogos não cede, mas nos últimos 3 cede. E como visitante,
você não tem um segmento assim tão robusto assim do Botafogo como a gente imagina, né? Então, eu, por enquanto, tô indo na ideia de escalar pro potencial e momento do jogador. E pensando nisso, o Arrascaeta, né? Ele é o cara que tem a maior média do Cartola, um dos artilheiros do campeonato. E o outro é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, por incrível que pareça, ele tem uma média muito boa fora de casa, ele tem média básica, né? E vive um momento muito bom. Então penso também de colocar o Matheus Pereira aqui. Então são dois jogadores que não tem como ficar de fora, ok? E a terceira vaga, aí pra mim seria alguém ali do Palmeiras, né? Aí seria entre Veiga e o Andrés Pereira, na minha visão. Qualquer um dos dois sairia uma boa ali pra rodada, fechou? Também tem o Lúcio Acosta para quem quiser também colocar, tem um Carrascal, né? Que também pode ser boa opção. Mas eu vou ficar com alguém ali do Palmeiras. Entre Andrés e Veiga, acho que eu vou ficar com Veiga, viu? Apesar de eu achar que a minutagem do Veiga não vai ser tão alta essa rodada por conta dos jogadores que estão voltando da data FIFA, ok? No banco de reserva, eu vou ficar com o Lúcio Acosta aqui do Fluminense, fechou? Agora vamos para o ataque. No ataque, galera, não vejo tanto diferente assim em termos de cedimento para meio campo. Eu acho que é mais potencial do que cedimento atualmente aqui para atacante também. E vamos lá, você tem um cedimento muito alto, por exemplo, do Mirassol. Mas ninguém tem coragem de colocar atacantes do Mirassol. É complicado, entendeu? Muito complicado. Da mesma forma, o Bahia cede. Não tem coragem de colocar o Renato Kais. Não dá, não rola. O Cruzeiro cede. Ninguém vai botar jogadores ali do Atlético Mineiro. O Hulk, que seria o cara confiável, atualmente é banco, né, ali. E, galera, tirando isso, você tem aqui os visitantes, você tem um cedimento alto, por exemplo, do Sport, mas não dá para escalar. E os principais atacantes não tem cedimento. Vamos lá pegar então. O time do Bragantino não é de ceder tanto assim para atacante, como vocês vê. O time do Juventude, o cedimento também não é alto, pensando em atacantes. Bem complicado. Você vai pensar em atacantes, por exemplo, do Yuri Alberto. O Santos também não é de ceder tanto para atacante. Então, em termos de cedimento, galera, não escalaria ninguém se fosse para ver só cedimento. Mas não conta só cedimento, né? Aí você tem o Galo, por exemplo, não cede tanto assim na sua casa, né? Então complicaria. Mas, pelo momento do Galo e o momento do Caio, então o Caio vai, né? Eu também acho que tem que ir aqui também o Vitor Roque, que é inevitável deixar de fora, né? E galera, você vai ter alguns jogadores em dúvida, né? Deixa eu só melhorar essa tabelinha aqui. Pronto. Você vai ter alguns jogadores em dúvida, como é o caso, por exemplo, de quem? É o caso do Memphis também, que em dúvida, o Yuri Alberto, né, também. O Yuri Alberto tá em dúvida não, é uma boa opção. Tem o Flaco, né, o Lopes também, que seria interessante, que tá em dúvida. Olha, eu por enquanto, né, tô com a ideia, né, deixa eu só confirmar aqui. Eu queria muito botar alguém do Fluminense, né, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Flaco aqui, por enquanto, beleza? E vou botar aqui no banco o John Kennedy, viu? Por enquanto ele vai ser aqui o jogador que eu vou estar escalando, fechou? Deixa eu só ver bem que os atacantes do Fluminense que estão disponíveis. É Canóbio só e o John Kennedy, né? Vou ficar com o John Kennedy por enquanto como reserva de luxo, ok? Aí, o meu capitão é o Vitor Roque, né? Meu técnico vai ser, por enquanto, aqui o... Entre Zubeldia, acho que o Zubeldia, viu? O Zubeldia. Meu reserva de luxo é o John Kennedy, capitão o Vitor Roque. E esse vai ser a minha escalação, que ficou da seguinte forma. Fábio, Thiago Silva, Murilo, Piquerez, Reinaldo, Zubeldia, Matheus Pereira, Veiga e Arrascaeta. Caio Jorge, Flaco,
Vitor Roque de capitão, o Everton Mancuso, Fux, o Lúcio Costa e o Kennedy aqui no banco, que é o nosso reserva de luxo, fechou? Então é isso, galera. Espero ter ajudado você de algumas formas. Não deixe de seguir no Instagram. Não deixe de procurar se você precisa de plano do sócio. A gente tem plano de sócio tanto do Cartola, tanto da Liga dos Campeões, beleza? Então, tô esperando vocês lá. Um grande abraço. A nossa live, lembrando que amanhã, 11 horas da manhã. Fechou? Grande abraço. Amanhã não, galera. Quarta, viu? Um grande abraço e fui!